Terceira parte. Esse remédio, o amor. Um oficial de classe. Houve uma época em que eu francamente acreditava que havia apenas uma quantidade determinada de dor que uma pessoa devesse sofrer na vida. Como a doença maníaco-depressiva trouxera consigo tanta aflição e incerteza, eu supunha que a vida deveria, portanto, ser mais generosa comigo sob aspectos diferentes, mais compensadores. A verdade é que eu também havia acreditado que poderia atravessar em voo as galáxias e deslizar pelos anéis de Saturno. Talvez meu bom senso deixasse um pouco a desejar. Robert Lowell, frequentemente doido, mas raramente estúpido, sabia que era melhor não partir do pressuposto de uma linha direta com a felicidade. Quando se vê uma luz no fim do túnel, disse ele, é a luz de um trem que vem vindo. Por algum tempo, graças ao lítio, à passagem do tempo e ao amor de um inglês alto e bonito, tive um vislumbre do que imaginei ser a luz no fim do túnel e, por mais esquiva que fosse a sensação, pude sentir o que me pareceu ser o retorno de uma existência segura e aconchegante. Descobri como é maravilhosa a cura da mente se pelo menos lhe dermos uma chance, e como a paciência e a delicadeza podem voltar a reunir os pedaços de um universo horrivelmente estilhaçado. O que Deus havia separado, um sal elementar, um psiquiatra de primeira linha e o amor e generosidade de um homem quase conseguiram consertar. Conheci David no meu primeiro ano no corpo docente da UCLA. Era o primeiro semestre de 1975, 6 meses depois de eu ter ficado louca de pedra, e meu cérebro, aos poucos, ia se reestruturando numa versão bastante frágil, mas vagamente coerente, do seu eu anterior. Minha cabeça estava patinando em gelo fino, minhas emoções totalmente desgastadas, e a maior parte da minha existência real estava sendo vivida dentro dos limites estreitos de sombras interiores muito alongadas. No entanto, meus atos se situavam dentro dos parâmetros conservadores dos meus colegas ditos normais, e por isso, pelo menos em termos profissionais, tudo tinha a aparência de estar bem. Naquele dia específico, eu havia aberto a porta da enfermaria de pacientes internados com minha costumeira sensação de irritação, não por causa dos pacientes, mas porque estava marcada uma reunião da equipe, o que queria dizer que as enfermeiras dariam vazão ao seu mau humor coletivo contra os residentes de psiquiatria, que, por sua vez, demonstrariam uma segurança irritante devido ao fato de saberem que detinham a autoridade final além de diplomas de níveis superiores. O chefe da enfermaria, que era irremediavelmente inútil, costumava permitir que os ressentimentos, invejas e animosidades pessoais dominassem totalmente as reuniões. O atendimento ao paciente, naquela enfermaria específica, muitas vezes perdia a prioridade para neuroses da equipe, guerras de extermínio e comodismo. Tendo me atrasado ao máximo possível, entrei na sala de reuniões, procurei um lugar fora da linha de fogo e me sentei para ver como se desdobrariam os inevitáveis desentendimentos. Para espanto meu, o psiquiatra da enfermaria chegou acompanhado de um homem muito alto e de bela aparência que olhou para mim e deu um sorriso maravilhoso. Ele era um professor visitante, um psiquiatra em licença do Corpo Médico do Exército Britânico, e nós gostamos um do outro de imediato. Naquela tarde, tomamos café juntos no refeitório do hospital, e eu descobri que estava me abrindo para ele de uma forma que já não me ocorria há muito tempo. Sua voz era suave, era calado e atencioso, e não forçava demais os limites da minha alma ainda em carne viva. Nós dois adorávamos música e poesia, tínhamos origens militares em comum, e, como eu havia estudado na Escócia e na Inglaterra, compartilhávamos experiências de cidades, hospitais e paisagens rurais. Ele estava interessado em aprender as diferenças entre as práticas psiquiátricas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e por isso convidei-o para uma consulta com uma das minhas pacientes mais difíceis, uma menina esquizofrênica que acreditava ser bruxa.
Ele rapidamente destrinchou as questões médicas e psicoterapêuticas que haviam saído com tanta lentidão da sua mente assustada e reservada. Foi de um tato incrível com ela, sem deixar de lado um grande profissionalismo, e ela percebeu, como eu mais tarde, que podia implicitamente confiar nele. Seu estilo era simples, porém afetuoso, e eu gostei de vê-lo elaborar e reelaborar as perguntas com delicadeza, de modo a conquistar-lhe a confiança e superar sua paranoia. David e eu almoçamos juntos frequentemente durante os meses em que ele passou na UCLA, muitas vezes no jardim botânico da universidade. Ele insistia em me convidar para jantar, e eu, com a mesma insistência, dizia que não podia porque ainda estava casada e de novo morando com meu marido após nossa separação inicial. Ele voltou para Londres e, embora nos correspondêssemos de vez em quando, eu estava mais ocupada com o ensino, a administração do ambulatório, o esforço pela efetivação, problemas no meu casamento, mais uma grave crise de mania que, como a noite após o dia, veio seguida de uma depressão longa, absolutamente paralisante. Meu marido e eu, apesar de continuarmos bons amigos e de nos vermos com frequência, afinal concluímos que nosso casamento já não tinha mais conserto. Creio que a relação nunca mais teve uma verdadeira chance depois que eu o deixei impulsivamente durante meu primeiro episódio maníaco. No entanto, nós dois tentamos, conversamos muito e debatemos nossos erros e possibilidades durante muitas refeições, regadas a muitos copos de vinho. Havia muita boa vontade e carinho, mas nada conseguiu refazer nosso casamento depois de tudo que aconteceu em consequência da minha doença. Em algum ponto, no meio disso tudo, escrevi para David dizendo que estava separada de novo e em definitivo do meu marido. A vida prosseguia, num turbilhão de reuniões do ambulatório, elaboração de trabalhos, consultas a pacientes e aulas a residentes, internos e alunos da pós-graduação. Eu vivia apavorada, com medo de que alguém descobrisse a gravidade da minha doença, como eu ainda estava frágil, mas, felizmente, embora seja estranho, a sensibilidade e a observação aguçada nem sempre são o forte dos psiquiatras acadêmicos. Um dia, então, mais de um ano e meio depois de ele ter deixado a UCLA, voltei para meu escritório e encontrei David sentado na minha cadeira, brincando com um lápis, com um sorriso largo. Quase rindo, ele disse: Sem dúvida, você agora vai jantar comigo. Esperei muito tempo e vim de muito longe. Claro que fui. E nós passamos alguns dias maravilhosos em Los Angeles antes que ele voltasse para a Inglaterra. Ele me convidou para ir passar umas semanas em Londres. Embora eu estivesse me recuperando de uma longa depressão suicida, meus pensamentos fossem tão hesitantes e meus sentimentos tão desolados que eu mal podia suportar a situação. De algum modo eu soube que tudo melhoraria se eu estivesse com ele. E melhorou, imensamente. Dávamos longos passeios ao anoitecer no St. James's Park, naquele final de primavera. Jantávamos no seu clube com vista para o Tâmisa e fazíamos piqueniques no Hyde Park, que ficava bem do outro lado da rua do seu apartamento. Aos poucos, a exaustão, a cautela e a incredulidade sombria foram se dissipando. Voltei a gostar de música e de quadros. Voltei a rir, a escrever poesia. Longas noites e madrugadas de paixão incrível fizeram com que eu novamente acreditasse no quanto uma sensação de vida é importante para o amor e o amor para a vida, ou que me lembrasse disso. David trabalhava no hospital durante o dia, e eu voltei a me envolver com a Londres que antes tanto me interessava. Dava longos passeios pelos parques, visitava e revisitava a Tate, perambulava sem destino pelo Victoria and Albert, bem como pelo Museu de Ciência e História Natural. Um dia, por sugestão de David, peguei o barco que faz a viagem de ida e volta do Pier de Westminster até Greenwich. Outro dia, peguei o trem até Canterbury. Fazia anos que não ia a Canterbury e só havia visto a cidade com olhos bastante maníacos, embora de modo inesquecível. Tinha lembranças místicas, duradouras,
dos vitrais escuros esplêndidos, dos sons arrefecidos, do local simples e sinistro do assassinato de Becket, dos desenhos veementes e transitórios da luz no piso da catedral. Dessa vez, porém, ajoelhei-me sem êxtase, orei sem devoção e me senti uma intrusa. Ainda assim, o que tive foi uma noção mais tranquila e suave de Canterbury. Enquanto estava ajoelhada, sem fé, lembrei-me de repente de ter esquecido de tomar o lítio na noite anterior. Enfiei a mão na bolsa, à procura do remédio, abri o frasco e imediatamente deixei cair todos os comprimidos no piso da catedral. O chão estava imundo, havia gente ao meu redor, e fiquei constrangida demais para me abaixar e catar os comprimidos. Não foi um momento apenas de constrangimento, mas de decisão também. Significava que eu teria de pedir a David que fizesse uma receita para mim, e é claro que isso queria dizer que eu teria de lhe falar da minha doença. Não pude deixar de pensar, com uma boa dose de amargor, que Deus raramente abre uma porta sem fechar outra. Mesmo assim, eu não tinha condição de ficar sem o medicamento. Da última vez que havia parado com o lítio, fiquei maníaca quase imediatamente. Eu não podia sobreviver a mais um ano como o último que acabava de passar. Naquela noite, antes de irmos dormir, falei com David sobre minha doença maníaco-depressiva. Eu temia sua reação e sentia raiva de mim mesma por não lhe ter contado antes. Ele ficou calado por um bom tempo e eu pude ver que ele estava calculando todas as implicações médicas e pessoais do que eu acabava de dizer. Eu não tinha a menor dúvida de que ele me amava, mas ele sabia tanto quanto eu como era problemático o curso que a doença podia seguir. Ele era um oficial do exército, sua família era extremamente conservadora, ele tinha uma vontade louca de ter filhos, e a doença maníaco-depressiva era hereditária. Ela era também algo de que não se falava, era imprevisível, e não era raro que fosse fatal. Desejei não ter contado nada. Desejei ser normal. Desejei estar em qualquer outro lugar que não fosse ali. Tive a sensação de ser uma idiota por esperar que alguém pudesse aceitar o que eu acabava de dizer, e me resignei a um procedimento sutil de despedidas educadas. Afinal de contas, não estávamos casados, nem havíamos tido um envolvimento sério por um tempo considerável. Finalmente, passada uma eternidade, David voltou-se para mim, me abraçou e disse baixinho: Que azar, é o que eu digo. O alívio me dominou. Fiquei também impressionada com a verdade absoluta do que ele acabava de dizer. Era mesmo um azar, e afinal alguém entendia isso. O tempo todo, em meio ao meu alívio, a pequena e destroçada ilha de humor que permanecia na minha cabeça registrava, numa faixa totalmente diferente do cérebro, que o jeito de falar de David parecia extraído direto de um romance de P.G. Wodehouse. Eu lhe disse isso e fiz com que se lembrasse do personagem de Wodehouse, que se queixava de que, embora fosse verdade que ele não estava descontente, ele também não estava de todo contente. Os dois rimos muito tempo, sem dúvida com certo nervosismo, mas parte daquele gelo horrível estava quebrada. David não poderia ter sido mais gentil ou demonstrado maior aceitação. Ele me fez perguntas e mais perguntas sobre minhas experiências, o que havia sido mais terrível, o que me havia deixado mais apavorada, e o que ele podia fazer para ajudar quando eu estivesse mal. De algum modo, depois daquela conversa, tudo ficou mais fácil para mim. Pela primeira vez, senti que não estava só na tarefa de lidar com toda a dor e a incerteza, e ficou claro para mim que ele queria genuinamente compreender minha doença e cuidar de mim. E começou naquela mesma noite. Eu lhe expliquei que, em virtude dos efeitos colaterais relativamente raros do lítio, que afetavam tanto minha visão quanto minha concentração, eu basicamente não conseguia ler mais de um parágrafo ou dois de cada vez. Ele então lia para mim. Lia poesia, Wilkie Collins e Thomas Hardy, com um braço em volta de mim na cama, afagando meu cabelo de quando em quando, como se eu fosse uma criança.
Aos poucos, com tato e paciência infinita, sua delicadeza e sua confiança em mim, em quem eu era e na minha saúde essencial, afastou os medos apavorantes das imprevisíveis alterações de humor e da violência. Deve ter ficado claro para David que eu não tinha esperanças de um dia voltar ao meu eu normal, porque, no seu estilo bem sistemático, ele se dispôs a me tranquilizar. Na noite seguinte, quando chegou em casa, ele avisou que havia conseguido convites para jantar com 2 altos oficiais do exército britânico, que sofriam da doença maníaco-depressiva. As noites que passamos com esses homens e suas mulheres foram inesquecíveis. Um deles, um general, era elegante, simpático e muito inteligente. Sua lucidez estava acima de qualquer cogitação. A não ser por uma eventual inquietude no olhar e um tom levemente melancólico, embora compensado pelo sarcasmo na sua conversa, era impossível distingui-lo do pessoal animado, confiante e divertido que se encontra em jantares em Londres e em Oxford. O outro oficial também era encantador, simpático, espirituoso e, como o general, com um terrível sotaque da elite. Ele também tinha uma ocasional tristeza nos olhos, mas era uma companhia fantástica e, ao longo dos anos, continuou a ser um bom amigo. Em nenhum momento durante qualquer um dos jantares foi mencionada a doença maníaco-depressiva. Na realidade, era a própria normalidade daquelas noites que era tão reconfortante e importante para mim. Apresentar-me a homens tão normais, os dois de um mundo tão parecido com o que eu havia conhecido quando criança, foi um dos inúmeros gestos intuitivos de generosidade por parte de David. É somente a história das nossas generosidades que torna este mundo tolerável, escreveu Robert Louis Stevenson. Não fosse por isso, pelo efeito de palavras generosas, olhares generosos, cartas generosas, eu me sentiria inclinado a imaginar que nossa vida é uma peça que nos pregaram com o pior gosto possível. Depois de conhecer David, eu nunca mais encarei a vida com a perspectiva do pior gosto possível. Deixei Londres com uma terrível sensação de apreensão, mas David escrevia e ligava com frequência. No final do outono, passamos algum tempo juntos em Washington e, como eu afinal estava me sentindo inteira de novo, apreciei a vida como não fazia há anos. Aqueles dias de novembro permanecem na minha lembrança como um turbilhão delicado, embora intensamente romântico, de longos passeios no frio, visitas a casas antigas e a igrejas ainda mais antigas, leves nevascas a cobrir os jardins do século XVIII de Anápolis, e rios enregelados, abrindo caminho para sair pela baía de Chesapeake e ultrapassá-la. As noites eram preenchidas com xerez seco e intermináveis conversas ao jantar, a respeito de praticamente tudo. Mais tarde, com o amor maravilhoso e o sono tranquilo, muito procurado e há muito ausente. David voltou para Londres, eu para Los Angeles. Nós nos escrevíamos e nos falávamos com frequência, sentíamos falta um do outro e mergulhamos nas nossas respectivas vidas de trabalho. Voltei à Inglaterra em maio e passamos 2 semanas de dias longos e quentes antes do verão em Londres, Dorset e Devon. Numa manhã de domingo, depois da igreja, fomos caminhar nos montes para ouvir os repiques dos sinos, e eu percebi que David havia parado e estava imóvel, respirando com dificuldade. Ele fez uma piada sobre o excesso de exercício pesado durante a noite, os dois rimos, e ficou por isso mesmo. David foi transferido para o Hospital do Exército Britânico em Hong Kong e fez planos para que eu fosse lá visitá-lo. Escreveu com detalhes sobre a programação noturna que havia organizado para nós, as pessoas que queria que eu conhecesse e os piqueniques que faríamos nas ilhas próximas. Eu mal podia esperar para voltar a estar com ele. Uma noite, porém, não muito antes da data em que eu deveria me reunir a ele, eu estava em casa escrevendo um capítulo para um manual quando alguém bateu à minha porta. Era uma hora estranha, eu não estava esperando ninguém e, por alguma razão ainda mais estranha,
De repente, me lembrei do que minha mãe dizia a respeito do pavor que as mulheres de pilotos tinham de que o capelão batesse à sua porta. Abri a porta e era um correio diplomático com uma carta do oficial comandante de David, informando que David, que estivera em missão médica em Katmandu, havia morrido de um súbito ataque cardíaco fulminante. Ele estava com 44 anos e eu com 32. Não me dei conta de grande coisa. Lembro-me de ter sentado, de ter retomado o trabalho, escrito algum tempo e depois telefonado para minha mãe. Falei também com os pais de David e com seu oficial comandante. Mesmo quando estávamos falando sobre planos para o funeral, que foi significativamente atrasado, porque o exército exigiu uma autópsia antes que o corpo de David pudesse ser trasladado para a Inglaterra, sua morte não me parecia de modo algum real. Cumpri todas as tarefas num estado de choque total. Reservei o voo, dei minha aula na manhã do dia seguinte, presidi a uma reunião da equipe do ambulatório, renovei meu passaporte, fiz as malas e reuni cuidadosamente todas as cartas de David para mim. Uma vez no avião, arrumei as cartas meticulosamente em ordem de acordo com a data em que haviam sido escritas. Resolvi, porém, esperar até chegar a Londres para fazer sua leitura. No dia seguinte, no Hyde Park, quando me sentei para ler, descobri que só conseguia chegar ao meio da primeira carta. Comecei a soluçar descontroladamente. Até hoje não reabri nem reli nenhuma das suas cartas. Consegui descobrir como chegar até a Harrods para escolher um chapéu negro para a cerimônia fúnebre, e depois fui almoçar com o oficial comandante de Dave no seu clube. Por sua função, ele era o psiquiatra-chefe do exército britânico. Por temperamento, era gentil, direto e imensamente compreensivo. Estava acostumado a lidar com mulheres cujos maridos morreram de forma inesperada. Conhecia à primeira vista o desespero da negação e compreendia nitidamente que eu nem ao menos havia começado a compreender a realidade da morte de David. Ele conversou muito tempo comigo sobre David, sobre os muitos anos durante os quais o conhecera e trabalhara com ele, e falou da pessoa e médico maravilhosos que ele havia sido. Também disse que achava que seria terrivelmente difícil, mas uma boa ideia, se ele lesse para mim partes do relatório da autópsia. Ostensivamente, essa leitura deveria me reafirmar que o ataque de David havia sido tão fulminante que nenhum tratamento ou intervenção médica poderia ter sido útil. Na realidade, estava claro que ele sabia que a frieza da linguagem médica iria me causar um choque para que eu começasse a lidar com o aspecto definitivo daquilo tudo. Sem dúvida ajudou, embora não fossem os medonhos detalhes médicos que me empurrassem para a realidade. Em vez disso, foi a declaração por parte do brigadeiro de que um oficial jovem havia acompanhado o corpo do coronel Lorry no avião da Força Aérea Britânica de Hong Kong até o campo de pouso de Breeze Norton. David não era mais o coronel Lorry. Ele não era mais o Dr. Lorry. Ele era um corpo. O exército britânico foi de uma gentileza incrível comigo. Por definição, o exército está acostumado à morte, especialmente à morte súbita, e grande parte do que consola vem das suas tradições. Os rituais dos funerais militares são em si mesmos previsíveis, reconfortantes, nobres, religiosos e terrivelmente finais. Os amigos e companheiros de David foram francos, espirituosos, informais e profundamente solidários. Eles deixaram clara a expectativa de que eu saberia lidar com a situação, mas também fizeram todos os esforços concebíveis para tornar mais suportável o que já era terrível. Nunca me deixaram sozinha, mas não me sufocaram. Não paravam de me servir xerez e uísque. Ofereceram ajuda jurídica. Com frequência, franqueza e humor, eles falavam de David. Não deixavam muito espaço para a negação. Durante o próprio funeral, o brigadeiro insistiu comigo para que cantasse os hinos,
Apoiou-me com seu braço nos momentos mais difíceis e riu alto quando eu lhe disse baixinho, durante um elogio, algo exagerado a respeito de oficiais de classe, que gostaria de poder me levantar e dizer que David havia sido maravilhoso na cama, apesar da minha repulsa diante da absurda redução de um homem que havia tido quase 1,90 m de altura a uma pequena urna com cinzas, e um desejo avassalador de não me aproximar do túmulo, ele mais uma vez me empurrou para que eu olhasse, absorvesse, acreditasse que era isso mesmo que estava acontecendo. Passei o resto da minha estada na Inglaterra com amigos e, aos poucos, comecei a compreender que o futuro que eu havia pressuposto, assim como o amor e o apoio com os quais eu contava, havia desaparecido. Uma vez que David estava morto, houve milhares de coisas das quais me lembrei. E houve muitos, muitos arrependimentos, por oportunidades perdidas, discussões desnecessárias e prejudiciais, e uma percepção cada vez mais profunda de que não havia absolutamente nada a ser feito para mudar o que era um fato. Tantos os sonhos perdidos, todos os nossos planos de uma casa cheia de crianças, todos os aspectos de aparentemente tudo perdidos. No entanto, a dor é felizmente muito diferente da depressão. Ela é triste, terrível, mas não deixa de ter sua esperança. A morte de David não me mergulhou em trevas insuportáveis. O suicídio nunca me passou pela cabeça. E encontrei um verdadeiro consolo na gentileza imensa e lenitiva dos amigos, da família e mesmo de estranhos. No dia em que deixei a Inglaterra para voltar para os Estados Unidos, por exemplo, um funcionário no balcão da British Airways me perguntou se minha viagem havia sido a negócios ou de férias. Meu controle, que durante quase 2 semanas havia sido inabalável, de repente se partiu. Em meio a uma enxurrada de lágrimas, expliquei as circunstâncias da minha visita. O funcionário imediatamente me transferiu para a primeira classe e me deu um lugar onde eu pudesse ter o máximo de privacidade. Ele deve ter mandado um aviso para as aeromoças, porque elas também foram extraordinariamente gentis, solícitas, e me deixaram em paz com meus pensamentos. Desde aquele dia, sempre que possível, viajo com a British Airways. E, a cada vez, lembro-me da importância de pequenas gentilezas. Voltei para casa para um enorme volume de trabalho, o que foi realmente útil, e para o desalento de algumas cartas de David, que haviam chegado na minha ausência. Nos dias que se seguiram, recebi mais 2 cartas, muito atrasadas no correio, e depois, de modo inevitável e terrível, elas pararam. O choque da morte de David aos poucos desapareceu com o tempo. Sentir falta dele, não. Alguns anos após sua morte, fui convidada a lhe falar a respeito dela. Encerrei com um poema escrito por Edna St. Vincent Millay. O tempo não traz alívio. Mentiram-me todos os que disseram que o tempo amenizaria minha dor. Sinto sua falta no choro da chuva. Quero sua presença no recuar da maré. A velha neve escorre pela encosta de cada montanha, e as folhas do outono viram fumaça em cada caminho. Mas o triste amor do passado deve permanecer no meu coração, e meus velhos pensamentos perduram. Há centenas de lugares aos quais receio ir, por estarem tão repletos de lembranças dele. E ao entrar com alívio em algum local tranquilo, onde seu pé nunca pisou, nem seu rosto brilhou, eu digo: aqui não há nenhuma recordação dele. E com isso paro, arrasada, e me lembro tanto dele. O tempo acabou trazendo o alívio, mas ele não se apressou e a espera não foi das mais agradáveis.